E aí, pessoal, beleza? Iniciando aqui mais um podcast e quero agradecer você que está nos assistindo aí, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Kawaii, pelo Spotify, pela Badoli TV, pela uma plataforma que eu esqueci o nome agora e também pela Badoli FM. Ela nasceu logo ali na Liberdade, depois veio para Embu das Artes. Ela é formada em educação. Pessoal, ó, tá ficar com inveja aqui de eu ler tudo que ela fez, mas estou aqui hoje que vai falar a respeito desse livro, tá? Só lembrando que esse livro aqui, ó, você vai começar a ouvir a partir de agora dele. Então esse livro você encontra ele no Mercado Livre, tá? Já vou adiantar para você que o nome de um lado está escrito aqui é isso, um olhar, e do outro lado lucidez, tá bom? E a autora do livro está aqui, que é a Brígida Sacramento. Brígida, obrigado por você ter vindo. Vou adorar te conhecer, a gente conversar bastante a respeito desse livro. Pode se apresentar, por favor. Muito obrigado. Eu que quero agradecer o convite do Alê, é uma grande honra poder estar aqui, poder trazer um pouco desse um olhar para os seus ouvintes, para toda a sociedade. Muito obrigado, Alê. Aqui no consórcio intermunicipal da região sudoeste da Grande São Paulo, né? Que é o CONISUD, conhecido por todos como CONISUD. Então, este foi o meu movimento aí profissional. Um currículo de dar inveja a muita gente, pelo menos em mim, né? Imagina. Brígida, mas vamos começar do começo. Sim. Você nasceu lá no bairro da Liberdade. Isso. Né? E depois de lá começou. Como que foi a sua história lá? Você já nasceu e já veio para o Embu das Artes? Como é que foi? Não foi assim. Nasci e durante um tempo. Aqui, assim que fica melhor. Durante um tempo morei em São Paulo, né? Fiz a parte de, antigamente era primário, né? Não é como é hoje, ensino fundamental. Ah, eu nem sei que série é essa. Com certeza. Eu assisti, que série é essa? Eu não lembro. Estudei também, até, vamos dizer assim, a faculdade eu fiz em São Paulo. Eu morava em São Paulo, ali onde você tem a estátua do Borba Gato, na chácara. Chácara, peraí que eu sei o nome, ali perto, ali no final da, eu acho que é o final ou é o começo da Avenida Santo Amaro. Isso mesmo, Chácara Santo Antônio. É o que eu ia falar, eu só queria saber se você estava esperta. Perfeito, ainda bem, né? Tá bem. Isso. E ali, durante o período de faculdade... Você viu que eu até dei dica, né? Final deu dica, você ajudou, você ajudou. Aí eu conheci lá o meu marido nessa coisa de você estar indo para a escola, vai para lá e vai para cá, nos conhecemos no ônibus, olha só. E a gente namorou e resolvemos casar no final da faculdade. E ele fazia a mesma faculdade que eu. E aí, bom, para onde vamos? Né? Inicialmente a gente morou ali em Socorro, por um período, mas a gente queria muito ir para um local que tivesse arte, que tivesse natureza. Nós dois somos chegados nessa coisa do ambiental, né? Porque eu acho que assim é vida, né? Então procuramos vários lugares e acabamos aqui em Embu das Artes. E em Embu das Artes, Ale, foi assim muito interessante, porque eu mexendo com jovens, eu gostava muito de contato com jovens, e meu marido era mais da área política, ele gostava dessa coisa, né? Antigamente a política e lidar com jovens será mais fácil? Olha, eu vou falar uma coisa, eu continuo apaixonada pelos jovens. Eu Mas será digo mais assim, fácil é mais fácil ou... do que com a política? Eu acredito que sim. Eu acho que a política, para mim, é como um sacerdócio. Isso, para mim. Eu procurei dedicar a minha vida, porque eu fui vereadora aqui na cidade de Embu das Artes, de 82 a 88. Também foi? Fui vereadora aqui. Caraca, que legal. Legal. E a experiência foi fantástica. Tinha tudo o que a gente gostava. Você tinha natureza, você tinha arte. No começo, a Raquel Trindade, ela tinha
Quem não é tinha. Raquel Trindade? Linda. Mas quem é Raquel Uma Trindade? paixão. E, Não, mas quem é Raquel Trindade? nossa, a Cambinda, uma artista famosíssima de Embu das Não, Artes, porque de repente as pessoas não filha de sabem. Aí Solano eu tô... Trindade, poeta. De repente as pessoas não sabem, aí eu Ah, tô tá dando uma certo. força aí, entendeu? Desculpe, verdade, Eu tenho né? que dar uma força aí, pessoal. Você sabia, né, produção? Nem me falou. E ela tinha um teatro, mas era assim, ali, era a antiga Rua Maranhão. E a gente vinha ver a nossa casa que a gente estava construindo, eu e o Mauro vimos aí no final de semana, a gente sentava ali e via os ensaios de teatro, sabe? E a gente foi se envolvendo com tudo dentro da cidade. O Mauro gostando mais da parte política, começou aí a buscar conhecimento e eu comecei a ajudar na questão da formação de sociedade amigos de bairro, porque eu tenho uma vocação para a área social também. Que ainda hoje é muito importante a Associação Amigos de Bairro. Com certeza absoluta. Então, ele ia fazer política com as pessoas e eu já me envolvendo com os jovens, né? E com essa parte de organização também da SABS, né? Chamada SABS. Então, ali, você foi criando todo um relacionamento. E eu gosto de teatro na faculdade, eu desenvolvi um pouco isso dentro da faculdade, como disciplina na faculdade. Então, eu falava, eu vou fazer teatro com esses meninos. E aí, me relacionei ali na igreja, aqui na igreja do centro, era o padre que tinha aqui, a gente se deu super bem, e ele abriu, deixou o salão também à vontade, e a gente começou a conversar, a mexer com essa parte. Sendo que chegou num dado momento que aí o meu marido houve uma avaliação e acharam que pelo relacionamento que eu tinha com os jovens era mais favorável eu candidata do que ele candidato, com mais possibilidades de ganhar as eleições. Eu falei, mas como que eu vou fazer ser vereadora? Eu não entendo nada de política. Eu nem sei como é que funciona. Nem sei como é que é isso, mas comecei a me envolver. E aí eu comecei a estudar, porque você não pode fazer nada assim, né? Então comecei Não a me tem como interessar. chegar lá e saber, não, quando chegar lá eu vejo o que é. Aí acabei passando aqui pelo Partido Verde, né? Fui candidata a prefeita pelo Partido Verde. Não me elegi, evidentemente, mas elegi vereadores. Ou seja, aquela história de você não ganha, mas seus pontos leva para outra pessoa. Você tem Eu não entendo esse negócio aí. Para mim, tipo, tá um nó. Eu tenho 300 mil votos, a pessoa tem 10 e ela que ganha. Não entendo isso aí. Tá um nó aqui na cabeça. Eu fui vereadora, né? Então, como vereadora, foi pelo PMDB. Na época, MDB, depois PMDB, né? E aí, essa convivência com a sociedade, de uma forma geral, com os bairros, você vai, senta, ouve a população, e tudo isso foi um congraçamento, foi assim um grande aprendizado. E te garanto que cada voto que eu dei nessa cidade foi em benefício da população. Nunca fiz nenhum tipo de negociação que pudesse pôr em prejuízo a própria população e o meu mandato. Eu fiz como um celibato mesmo, né? Era uma doação. E eu cresci muito, sabe? Como gente também. Porque quando você convive com a população, você ouve, você sabe a dor que ela sente, como a coisa funciona, então isso vai no crescente e vai te qualificando enquanto ser humano. Né? Vim na sequência... Mas era mais fácil na questão de política hoje? Pelo que você tem visto aí, que tem aparecido para todo mundo. Naquela época, era mais fácil ser vereadora ou agora seria mais fácil? Não, tinha os eu cancelamentos acho naquela que época, né? naquela época era muito mais fácil, porque a coisa do ideal ainda era muito presente. Hoje o que está presente na política é o pragmatismo, é a troca. É muito difícil. Você, por exemplo, tem que se envolver com questões que talvez você nem concorde para poder se eleger. Né? Então, eu entendo que eu vim depois para o PSDB, que hoje já
está mais aí também em atividade, né? O partido, infelizmente, declinou muito, mas eu aprendi muito lá. Eu aprendi muito. Então, eu só tenho gratidão por toda essa trajetória. Eu vou te falar, a política foi muito importante na minha vida, a política partidária. Você aprende a conviver com as diferenças de pensamento, e naquela época tinha coisa do idealismo, ainda se brigava muito pela questão ideológica. Hoje, não. Pelo povo e pelo povo. Pelo povo, isso. Sabe? Então, você tinha aquela relação, tanto que para ser vereadora, quando eu fui convidada, eu nem sabia, eu falei, olha, mas eu quero trabalhar com a população, eu acho que tem que ter aí todo um processo de discussão com a população, etc, etc. Bom, eu acho que assim, eu fui feliz no meu mandato, eu só tenho que ter gratidão à população da Embu, eles todos sabem, a gente se encontra pessoas que já trabalhou naquela época, e foi, assim, extremamente gratificante. Eu tenho o respeito das pessoas e, para mim, é o que tem mais valor. E quanto você ganhou? Porque hoje em dia o pessoal fica... Eu já participei de umas duas cotação de voto que fala. Então, Apuração. Isso, apuração. É que a produção não estava prestando atenção, só para chamar a atenção dela. E aí o que acontece? O pessoal fica na adrenalina. Brava. Naquela época a adrenalina era a mesma coisa? Era, adrenalina em política sempre, porque você vai contar, é o voto a voto. Eu fui a vereadora mais votada aqui, fui a terceira na votação, era recente até, na cidade de Embu das Artes. Depois desse mandato, eu acabei trabalhando aí, ajudando a fundar era a COP Jovem, hoje conhecida como COP Jovem, e a gente trabalhou com isto e implantou dentro da Prodesp, né, da empresa Prodesp. Então, eram 60 jovens que ali você selecionava através das associações, né, e com diversos programas e na área de preparação para a profissão, vamos dizer assim. Então, foi outro trabalho que eu fiz aí durante 21 anos de dedicação. E hoje você não voltaria a se candidatar novamente? Porque a política meio que tem uma mudada, assim, sabe? Tá precisando do pessoal de antigamente, para tá uma arrumada na casa, vou colocar assim, sabe? Tá uma... Deixa eu ficar... Não, isso não posso falar, não. Não pode fazer faxina na prefeitura, não é produção? Não, a produção não deixa, então não vou falar. Mas por isso até uma organizada e alguns detalhes. Eu vou te falar assim, Ale, candidata, eu acho que diretamente não. Porque depois que eu saí de vereadora, eu também fui secretária de promoção social aqui na cidade, né, no governo Geraldo Coutinho. E também foi um trabalho gratificante, reconhecido. Então, eu acho que assim, são marcas positivas no meu currículo e que eu tenho assim, o prazer de ter desenvolvido. E depois, eu fui para o governo do Estado, fiquei no governo do Estado vários anos, passei por diversas secretarias. Quase foi presidenta. É presidente que se fala? É presidenta, né? Presidente. É presidente. Mas aí eu vim para o consórcio. No consórcio... Você, como professor, já está me analisando. De final para me dar zero. Não fala isso, não. Eu acho que assim é uma delícia. O que tem assim... Eu vim para o consórcio a convite do prefeito Jorge Costa, à época que era prefeito em Itapecerica da Serra. Eu estava no estado, eles me convidaram para vir para cá. E a visão regional, ela é fantástica, porque eu já atuava aqui através do governo do estado. Só que você está na ponta, trabalhar junto com os prefeitos, pensar políticas públicas regionalizadas, encontrar soluções para a região, é algo que isso me atrai, porque eu acho que você tem... O que acontece? Não pode cada prefeito só olhar o seu município. Não pode, porque nós somos vizinhos uns dos outros. Se um município faz alguma coisa
errada, no sentido de que pode prejudicar o outro município, isso não deve acontecer. Então, se você tem o consórcio e tem uma política regionalizada, as coisas são conversadas. Eu vou te dar um exemplo claro e prático. Essa municipalização da BR-116. Isso não foi consultado nenhum prefeito. Os prefeitos da região eram contra, porque tinham um entendimento que seria um problema grave. Mas a prefeitura do Taboão foi lá, deu o seu jeitinho lá em cima, resolveu. Tipo, só foi feio e falou assim, ó, é isso e pronto. Só que isso gerou problemas que hoje para a cidade do Taboão é muito sério. Hoje o prefeito Daniel, ele sabe o custo que é isto para uma cidade. Aonde você não é uma empresa, você não produz dinheiro. Você trabalha com arrecadação. A arrecadação é a mesma, só que ele tem uma estrada, que hoje é uma avenida, mas é uma estrada. Ele quis, no início do mandato, devolver e não conseguiu, evidentemente, porque para a concessionária, para o governo federal, a NTT, etc., não era interessante. Agora mais não, né? Quem recebeu, recebeu. Acabou. Então, isto é um problema que não poderia acontecer. Ela deveria ser conversada, partilhada, porque existia o projeto das ruas laterais para desafogar o trânsito aqui da região. Então, como você, com o consórcio, você pode, na área ambiental, nessa área de logística, você trabalha integrado, é mais barato e o resultado é mais favorável. Então, a minha vivência política me deu aí uma visão bastante interessante do que fazer, de como fazer, e eu pude contribuir também no consórcio. O consórcio estava até para ser fechado, a gente conseguiu erguer o consórcio, e hoje, graças a Deus, os prefeitos disputam quem vai ser o presidente, quem não vai ser o presidente, o que vai fazer. A questão ambiental, que é uma questão muito séria de devastação, você tem que tomar cuidado, porque é extremamente complexo. Eu fui coçar o ouvido, a produção cortou para mim. Ei, produção, deixa eu colocar o fone aqui, Tina, corta para ela, produção. Tá dando uma coceirinha, isso aqui, ó, uma coceira, aqui não, produção, é para ela, tá dando uma coceirinha aqui atrás da orelha. Não é uma pulga atrás da orelha, não, mas tem alguns bairros, inclusive o que eu cresci, que é tudo um morro, a gente ia soltar pipa, ia correr atrás de cavalo, e hoje só tem casa que não acaba mais. Inclusive, algumas escolas não cresceu, a escola continua do meu tamanho e não sobrecarregou tanto a escola, tanto a saúde, a segurança, e saiu sobrecarregando tudo. Eu acho que se você poderia voltar aí, entendeu? Nas próximas eleições e dar um apoio moral aí que tá faltando gente daquela época, sabe? E aí você depois acabou o seu mundo na política, o que você foi fazer? Acabou. Então, olha, eu quando fiz faculdade, eu comecei a escrever desde 1977. Sabe essa coisa que você tem um diário? Querido diário. Querido diário. Sou eu. Você punha no diário e guardava lá. Quando fui fazer a faculdade, eu também tinha uma amiga que gostava de ler. Meu marido me estimulou muito também, me ajudou muito a abrir essa parte de estímulo para a leitura e tal. E eu tinha uma amiga que gostava de ler, então a gente trocava muito, sabe? Eu pegava um livro aqui, achava, nossa, que espetáculo, escrevia para ela e mandava. Ela estava lendo um outro livro e tinha algum trecho que ela achava que era interessante. Nós começamos a fazer trocas, então isso é importante. Leiam, jovens, leiam, pessoas, leiam. É importante. Só o que está no celular não vai te tornar uma pessoa com uma mente mais aberta. Você precisa estudar, você precisa ler, leia. É fundamental. Então, isso veio, fui anotando, fui fazendo as coisas e tal. Chegou aí a época da faculdade, eu fiz um ensaio, peguei algumas coisas, escrevi e dei
falei só para minha família e uma amiga, eu tenho uma amiga que é bastante amiga, que a gente troca as coisas também. Então, o que que acontece? Passei lá, mas você fica com vergonha, sabe? O que que as pessoas vão achar daquilo que você escreve? Isso não é fácil. Eu te confesso que não é fácil. Ninguém acredita no que eu escrevo. Não, ninguém acredita. Tem certeza? Não, porque, tipo, antigamente, né, tipo, na minha época que eu tinha escola, a professora perguntava assim, Du, o que está escrito aqui? Eu perguntava, o que você entendeu? Isso, tá certo ou errado? Mais ou menos. Foi assim, quando tiver certo, é isso que eu escrevi. Então, de lá para cá, eu tenho alguns pontos, alguns erros ainda, né, de escrita, concordância, né? Depois do podcast, aí todo mundo fala assim, não, você tem que começar a falar certinho, aí todo mundo começa a me corrigir. Eu falei, agora eu não quero mais não. Agora deixa Agora ser. já foi. Né? Aí então, tipo, quando a gente vai escrever, hoje em dia, que vai passar pela correção, aí as pessoas acham que tudo foi o chat GPT. Que coisa, não? Então ninguém acredita. Você escreveu? Imagina. Foi assim, olha, quem dera o chat GPT pudesse escrever a minha história de quando eu vivi no Imbu. Fala, chat, escreve aí que eu vivi no Imbu, trabalhava de engraxar sapato na pracinha, cuidava de carro, escreve aí o chat lá, quem ruim, duvido. Né? E hoje é assim, nada contra quem faz, tá? Eu tô falando que é meio tipo, teve a quinta série, o pessoal duvida daquilo que eu escrevo, entendeu? Mas você já não, você já tinha uma carga, já, um currículo bom, então, se você naquela época tinha um receio, imagine eu agora. Então, mas sabe o que acontece? Não, ninguém tem que ter receio. Alguém me falou o seguinte, Brígida, não é vergonha não que você tem. Você tem medo da crítica. Porque é duro quando você é criticado. A gente sabe, qualquer um sabe. Então, eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei, chegou aí a pandemia, trabalhando home office no consórcio, tal, me sobrou mais tempo, eu fui pegando as minhas coisas, eu tinha outras coisas escritas, aí passei para essa minha amiga, é a professora Genia Bidilmalac. Ela lecionou aqui no Imbu, ela é historiadora, hoje ela também mexe com essa parte artística e fizemos faculdade juntas. E, por sinal, quem escreveu a orelha do meu livro é a professora Geni. E está aqui no Imbu até hoje, ela é curadora, tal, né? Então, a Geni, ela pegava minhas coisas e eu comentava com ela, não tinha vergonha. Ela falava, mas lê isso daqui para mim. Aí eu li, ela falou, então, essa pontuação está errada. Eu falei, minha Nossa Senhora. Você vai pegar coisa que eu escrevi, então, nossa! Então, não sei o que e tal. Então, ela falou, não, os seus poemas... E aí ela foi fazendo as observações dela. Foi corrigindo. Ela foi o seu chat GPT da época. Foi. Mas aí, quando eu trabalhava no governo do Estado, na Secretaria de Relações Institucionais, eu trabalhava também, a gente trabalhava associado com a Emplasa. E lá tinha um cidadão que ele... muito técnico, com atas e não sei o quê, mas descobri que ele escrevia. Falei, caramba, eu vou conversar com ele. Aí criei coragem, fui conversar, passei para ele, ele também fez umas observações. Porque você começa a escrever, você escreve. Você vai falando do aí seu jeito, tranquilamente. Mas não pode, é o Céu Betim, ele é escritor. Aí ele falou, Brígida, não, você está entregando tudo pronto para o leitor. Você tem que deixar o leitor entender o que você está escrevendo ou ele aproveitar para ele o que você está escrevendo. Naquela época tinha, não sei se tem hoje, mas naquela época tinha muito interpretação de texto. Isso. Que nós tínhamos que ler e tinha que interpretar o texto. Nossa, a escola era terrível aquela época. Não era fácil Não era fácil não. Eu falo sem ter nenhuma dor no peito, não ter nem vergonha que eu repeti a primeira, depois repeti a segunda, depois repeti a terceira. Porque naquela época você tinha mesmo de estudar.
Ou você sabia ou você não sabia. É. Hoje você recebe até um dinheiro para ir para a escola. Pois é. Você vê o que ponto nós chegamos É, de ter que ter estímulo para estudar. Onde nós erramos, hein? É. Onde nós erramos? O que aconteceu que nós fez? Que sumimos com o Zé Gotinha, tiramos a dor do metiolátio, agora tudo é cancelamento. Onde foi que nós erramos, professor? Pois é. Eu acho que a gente tem, como educador, que ter claro que é fundamental você estimular o estudo. Você não pode ficar naquela de decoreba, de fazer o aluno ficar decorando. Ele tem que entender. Então, eu acho que tem algumas revisões que precisam ser feitas no método e nas condições que são dadas para que as famílias encaminhem os seus filhos para a escola. Porque hoje nós estamos com um problema social muito sério. Então, muitos casamentos são desfeitos, às vezes nem acontecem, as mulheres têm que sair para trabalhar, o filho, ela acha que ele foi para a escola, ele não foi para a escola, e nós estamos vendo muitas coisas que precisam ser realmente tratadas com outro olhar. Principalmente a matemática, eu já não era muito bom, aí colocaram matemática e português junto, fez X, aí boa B... Eu tinha que contar isso aqui. Mas aí, ótimo. Mas aí você estava entregando tudo pronto, não estava tempo de a gente pensar. Não podia, não entregando tudo pronto. Como se eu fosse um leitor apto. Assim, apto não, nato, né? Você entende? Você viu que você estava... Você entendeu, né, professor? Entendeu? Uma outra figura fantástica na minha vida, eu trabalhei com ele, foi meu secretário, mas na época da política eu o apoiei, né? Que é o Almino Afonso, o doutor Almino Afonso. Ele foi, para você ter ideia, ministro do governo João Goulart, lá atrás. Este cidadão hoje tem 96 anos. 96 anos. E eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui no governo do Estado, na Secretaria de Relações Institucionais, quando o Serra foi governador aqui, em São Paulo. Então, o que acontece? Ele escreve, a convivência com ele foi importante, e ele também começou a olhar os meus textos. Eu faço coisa de brincadeira, mas ele falou assim, não, mas dá para você escrever, por que você não escreve? Ixi. Bom, então ele foi outra pessoa importante, que teve um papel importante aqui. Daqui a pouco nós falamos dele de novo. Vamos voltar na parte que você tomou um puxão de orelha, que você... que você entregava pronto. Que não pode dar tudo pronto para o leitor. O leitor tem que ter o direito de interpretar aquilo que você escreveu, sem que você entregue pronto. Porque senão é um texto que você está dando uma história com começo, meio e fim. O leitor vai gostar ou não vai gostar. Mas a poesia é diferente. A poesia, você tem que pensar. Ela não é um livro, não é um romance. Não é um romance que você lê, que é fantástico, e você chegou no fim da história, feliz ou não feliz, e pronto. Não, você vai ter que interpretar aquilo que está. Por exemplo, olha... Lê um aí que você... Vou te ler essa. Que você separou aí. Não separei, mas aqui eu abri aqui, eu vou ler essa daqui. Pode ser o Corre Careta. Corre careta, o bicho te pega. Se te pega, ele te cega. Você pensa que vê, você pensa que sabe o que ninguém sabe. Sabe tanto que não sabe nada. Não faz mal. Existem outros que não veem. Para e reflete. Procura no centro, procura lá dentro, procura de novo. Olha para fora, o que vê? Um monte de gente igual. Corre careta, que o bicho te pega. Eu confesso que eu tenho que pensar muito.
Eu não sei se eu tô nesse nível assim de sabedoria para poder interpretar. Isso, mas isso. Eu acho que do jeito que você escrevia antes, entregava pro outro, você trancou nós aí, mano. Não, olha, por exemplo, então você gentil com você, tá Vai, vai. bom? Então você tem essa, para ler, para pensar, Não, essa daí eu vou ter que é para ficar pensar. pensando. É, Agora, eu vou falar das mãos. Você tem mãos, todos temos as as nossas nossas mãos. mãos. Mãos que afagam, que aquecem, que tocam, que interpretam, que enlouquecem, que constroem, que esculpem, que escrevem, que operam, que aplaudem, que reconhecem, mãos que se movem e que regem a sinfonia da vida. É. Ainda é difícil? Não, facilitou agora. Agora facilitou. Mas a careta lá ficou meio. Você entendeu, produção? A produção nem um dedinho de joinha ela levantou agora. Então, bom, eu Mas acho que assim, você tem vários poemas, por exemplo, aqui, vai falar do amigo, né? e como você escreve os poemas? Onde você busca inspiração? Você faz o tal load da onde? Olha, é o que eu observo. O que eu falei para você dessa minha trajetória, ela me fez construir o que está aqui. A forma que eu estou escrevendo é uma forma de poema, mas é a trajetória. Eu olho para a natureza, eu vejo aquilo que ela está me oferecendo. Eu olho no coqueiro e eu vejo que ali tem um buraco, como uma cratera, e eu vejo que tem um pica-pau ali, batendo bico, batendo bico, batendo bico. Aquilo me inspira. E eu escrevo um poema. Eu posso estar sentada na varanda, olhar a folha do antúrio, tem um vão naquela folha que vai me levar a visão para um outro lugar e eu vejo os pássaros voando, os insetos e eles pegando os insetos. Isso me inspira. Eu vejo, por exemplo, vou te falar aqui, a guerra. Eu vou te falar a guerra. A guerra. A De guerra agora? de agora, vou te falar. E ela não é que ela. Você tem o que te inspira no positivo. Inspiração é aquilo que vem que você pode transformar em alguma coisa quando você escreve. Então, tanto ela pode ser triste, ela pode ser alegre, ela pode ser do momento que você está vivendo. Então, por exemplo, vou ver, Ruínas. Essa poesia, inclusive, foi selecionada, hoje faz parte desse livro aqui, ó, um livro de poetas brasileiros. Ela está aqui. E essa poesia, vamos ver o que você entende dela. A dor estraçalha o ventre como a bomba que explode o universo, deixa fagulhas para todo lado. Desconstrói a construção da vida que baila sem rumo e sem direção. Arranca do coração a esperança, dos ouvidos cansados de palavras sem sentidos que perpetuam a dor, a ignorância. Rompe o choro dos desvalidos, campo minado, ruína sem sentido. Olha. Ucrânia. Então, você tem até aquela coisa linda quando você está na praia, por exemplo, e você parou, tem ali as pedras, vem o mar, ele bate Já nas pensei no pedras e Guarujá. resvala em você, por Já exemplo. lembrei do Guarujá. Lembrou do Guarujá? Pronto! Então, quem sabe? Você volta a água batendo nas pedras, lá no canto, perto da enseada ali, tanto de um lado tem uma montanha, dá para você enxergar a ilha lá na frente, do lado aí a praia de Pernambuco. Faz tempo que eu não vou lá, mas
Você tem, por exemplo, o riacho. Aqui tem riacho. Sim, não sim, tem? Então, a gente fala do riacho. O riacho corre calmo por entre mata. Desculpe. O riacho corre calma por entre a mata. O sol morno, com seus delicados raios, atravessa a copa das árvores, iluminando tudo por onde passa, realçando com graça o movimento do riacho que a tudo testemunha. Os namorados e as suas vidas de amor, a construção da casa do João de Barro no galho mais forte, o ninho das andorinhas entre os mais delicados. Sente as pedrinhas jogadas pelas crianças que riem animadamente resvalar em suas águas. Recebe com amor os peixinhos coloridos recém-nascidos que correm e brincam riacho abaixo. Ao anoitecer, a lua põe lume e encanto, deixando a magia da noite criar mistérios para serem contados. Uma leve brisa cai sobre os telhados, tudo se acalma. O riacho segue calado seu curso. Como que uma pessoa, tipo, que nem eu, poder escrever um poema? Que eu tem que treinar, tem que, tipo, ser um Thundercats com a visão além do alcance? Que precisa? O que te sensibiliza, me fala? O que te sensibiliza na vida? Que deixa, O que te toca mais? quando eu vejo alguém ajudando outra pessoa. Isso eu fico emocionado. Quando eu vejo os memes assim, que a pessoa tá indo lá, fazendo alguma coisa, aí os filmes desconhecidos, ajuda, isso deixa eu bem emotivo. Escreve. Faz o diário. Tipo, não diário, mas escreve. Esse seu sentimento é o que vai valer. Você vai pôr no papel. E aí, as palavras, você vai pensar nas palavras que vão transmitir isso que você fala. Você pode colocar caminhando por entre, caminhando na avenida, caminhando na rua, vejo alguém caído e em breve vejo alguém chegando para socorrer. Isso me emociona. Se eu começar a escrever, você vai falar assim, já copiou o que eu falei, ó. Eu só estou te dando um exemplo que você vai pondo no papel, sem nenhuma preocupação. No começo, eu ia escrevendo sem preocupação. Depois, você começa a ler. Vou te falar uma coisa. Às vezes, eu escrevia uma série de coisas. E quando eu peguei meus escritos para ler, até eu ficava chocada comigo mesma. Eu falei, gente, eu preciso melhorar. Comigo mesmo. E com os outros, porque... Poxa, coitado dos meus amigos. Coitado dos meus amigos. Por isso que eu chamo para tomar um café, tá todo mundo ocupado. Ninguém aparece mais. Mas você tem essa possibilidade, você é um comunicador, isso está em você. Você está aqui. Você está fazendo uma entrevista. O que é importante para você numa entrevista? O convidado. Eu aprendo muito. Você entrevista várias pessoas e as suas entrevistas, elas te chamam a atenção e te levam a imaginar alguma coisa. É isso, você tem que pôr no papel. E aí você começa a desenvolver aí os seus... Aí você vai pondo no papel, depois você começa a escrever, mas leia também. Sabe, eu acho que são coisas que ajudam muito. Você acredita que hoje, com o jeito que a tecnologia está, a gente pode chegar, tipo naquele filme, O Livro de Eli, que não tinha mais livros na face da Terra? Eu acho que, lamentavelmente, as pessoas estão deixando mesmo de ler. Pegar isso daqui, faça a mão. É outra coisa, você pegar um livro, o cheiro do livro. Isso aqui não se perde. Cheiro é sabedoria. Isso não se perde. Se você utiliza os meios, as tecnologias, elas são importantes. Eu não desprezo, porque te ajuda, avança, tal. Mas ela não pode substituir. Ela não pode substituir. Assim como não pode substituir uma leitura, não pode substituir uma família, assim como a família não pode deixar o seu filho
à mercê de um celular ou de uma rede de comunicação, numa idade que ela não tem condições nem de interpretar aquilo que está chegando para ela, e você vê situações que são extremamente tristes, críticas, levando até adolescentes a suicídio ou a se envolver com questões que vai destruir a sua vida. Imaginando, aquilo é uma ilusão. Antigamente estava até para ter um controle. Isso. Mas agora as crianças aprenderam a burlar Nossa, já nasce com a geração. ensinando a gente. Ô Prista, e no seu ponto de vista, hoje, nos tempos de hoje, os poetas, eles são valorizados como antigamente? Por quê? Porque antigamente nós tínhamos lá os grandes pensadores, né? Tinha lá Sócrates, tinha Platão, tinha esse pessoal lá todo. Mas nos nossos dias de hoje, a gente tem bastante pessoas que são muito inteligentes, tem um dom da palavra, porque não é qualquer pessoa que vai escrever. Porque por mais que você falou como que eu devo escrever, eu levaria anos luz para poder escrever que nem você escreveu. Eu acho que o meu teste ainda, o teste tem que ser lá tá careta ainda. Ó. Enquanto você não decifrar lá a careta, você não. Olha, quem sabe eu ainda vou autografar um livro seu. Todo mundo pode. Você pode escrever. Então, não se intimide. Eu tenho livros escritos, mas não de poeta, de poesia. Né? Não tenho assim. Eu acho que, meu ponto de vista, tá? Eu acho que os livros de poeta seria a segunda Bíblia. Meu ponto de vista. Talvez o pessoal veja assim, mas eu quero, não sei o que. Eu acho. Né? Então, assim, por isso que eu falo, os grandes pensadores, hoje tem pessoas que são muito, muito, muito inteligentes e, sei lá, parece que o mundo está indo de um jeito que está tirando esse aprendizado da população. Porque dificilmente ninguém quer ler hoje em dia. As salas de aula o pessoal não... É trabalhar no celular, é tablet, é isso, é aquilo. Né? Então, sei lá, você não fica meio chateada com o mundo que está se perdendo? Eu acho que ao mesmo tempo que o mundo está caminhando nessa direção, eu acho que vem outras questões que vão contribuindo para que não acabe, né? Vamos dizer, de uma forma total, não. Existe a resistência, né? Eu acho que quando você pega, por exemplo, escritoras ou livrarias que estão apoiando os novos escritores, abrindo concursos para você colocar lá aquilo que você escreve. Pode ser um conto, pode ser uma poesia. Você teve apoio para poder escrever? Eu tive. Tá? Quem apoiou você quando você começou a escrever? Quem foi que começou a te apoiar assim? Quando eu decidi publicar o meu livro, eu ainda tinha eu tinha a vontade, mas ainda tinha um pouco de receio, de medo, vamos falar assim, da crítica. Dos haters de hoje. Aí, eu tenho um primo que ele é crítico de arte, ele é até famoso aí entre os artistas, é o Enoque Sacramento. E escreve, etc. Então eu falei, gente, eu tinha vergonha. Eu falei, será que se eu pedir por Enoque, dar uma olhadinha, ele olha para mim? Né? E aí eu tomei coragem e pedi. Aí eu achei interessante quando eu vi que ele também, lendo algumas poesias, ele também começou a ter ideias até dentro do meu próprio texto. Né? E começamos a conversar. No fim, ele fez o meu prefácio. Ele escreveu o prefácio, não só ele revisou, como ele fez o prefácio desse livro. Do livro Um Olhar. O do livro Lucidez, quem fez o prefácio foi o jornalista Maurício Coutinho. Me fala a respeito do livro, por que de um lado é um título, por que do outro lado é o título e ele fica invertido? Sim. Qual foi o sentido do livro ter esse formato? Um Olhar eu já tinha praticamente considerado concluído. Lucidez, eu estava no processo de revisão, de tal e tal.
imprimir 2 livros não faria sentido, pensei. Para imprimir o livro só com você teria um número de poemas pequeno, você precisaria ter um número de poemas maiores. E o que para você já estava muito mais para confeccionar um livro, estava pouco. Isso. Então, o que acontece? Um olhar é uma fase. O lucidez é outra fase. Se eu fosse ler, qual que eu tinha que ler primeiro? Um olhar. Um olhar. Um olhar. Tá? E você pode perceber que eles se encontram no meio, quando nós temos aqui o encontro, que é o encontro das águas com o mar, da lua com o sol, dos pássaros com a natureza, do amor com a paz, do poeta com sua alma, do homem com sua essência, da escuridão com a luz. Encontro do olhar com a lucidez. E por que vira? Porque não daria para você ter continuidade aqui. Você não teria como ter continuidade aqui. Então, eu falei, eu vou fazer o contrário, eu vou virar. Então fica até uma coisa dinâmica para quem compra o livro. Tinha um filme, né, produção, que era assim, eu não sei o nome do filme, não vou nem falar aqui, mas tinha um filme que você olhava para cima, você cumprimentava as pessoas. Eu não lembro o nome do filme. Mas é mais ou menos assim. Isso. E aí o Enoque avaliou, o Maurício Coutinho, que é escritor, ele tinha um livro que ele também editou com fotos de São Paulo. É um amigo, a gente se conheceu através do Ivo Farias, que é presidente da CISI, atual presidente da CISI, Associação Comercial de Embu. Pessoa com quem eu me relaciono muito. Quem me apresentou, inclusive o Ivo, foi o prefeito à época de Itapecerica da Serra, o Jorge Costa, era amigo do Jorge. E a gente começou a ter afinidade de trabalho. Então, as ações do consórcio tinham muito a ver com as ações da CIS e vice-versa. E a gente sentava, discutia, conversava, e aí o Ivo falou, eu te ajudo a publicar o livro. Sempre então, minha gratidão. Pessoas para mudar a vida das pessoas. E essa capa aqui tem a ver um pouco com o trabalho que eu tinha feito na faculdade, mas foi uma coisa interessante também, porque quando você começa a escrever, as pessoas vão vendo, vão observando. Eu tenho meu sobrinho, ele chama Marco Sacramento. Ele é publicitário. E ele falou, tia, a hora que a coisa pegou rumo, ele nunca falou nada, nunca tinha falado nada, nunca conversamos sobre isso. Posso fazer a capa do seu livro? Pode, tá aí, pode. Agora, como é que ele vai fazer a capa do meu livro? Porque tudo tem a ver. As coisas têm a ver umas com as outras. Então, eu conversei com ele, passei, ele começou a pesquisar, e aí também algumas ilustrações do livro são fotos. Fotos que eu tirei, fotos que eles tiraram em viagem e se transformou em ilustração no livro. E as ilustrações, ele transformou as fotos em ilustrações. Brígida, e como faz para adquirir um livro desse? Aonde se compra? Como faz para achar? Está na livraria? Está na Amazon? Está no Mercado Livre. Está no Mercado Livre. Está no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre, como é que está o nome do livro? Está Um Olhar ou Lucidez? Livro duplo, Um Olhar, Lucidez. Você está aí nos assistindo, tá? Lá no Mercado Livre, você procura esse livro aqui, livro duplo, Um Olhar, e agora já muda aqui, Lucidez. Aí eu quero que você decifra sobre caretas. Poxa, que interessante. Esse foi o primeiro que você escreveu? Foi. E estou já escrevendo o terceiro. Porque eu considero aqui 2 livros. Então sim. E já tem um nome? Pode falar ou ainda não decidiu o nome? Não tem. Eu acho que é processo. Tudo é um processo. Vai escrevendo. Vai escrevendo e aí vai desenvolvendo. Inclusive, Ale, eu trouxe um para você, né? Eu vou, inclusive, pôr uma dedicatória para o Ale. Aqui.
sim. Ah, quero sim. Esse é o que eu tenho folheado mais, então esse aqui eu trouxe para você ler. Lê, critique, comente, sabe? Para a gente que escreve, é importante a gente ter um feedback das pessoas, né? Então, eu quero, como um agradecimento a você por a oportunidade, por esse espaço, deixar um livro para você e deixar para você o estímulo de que você comece a escrever e colocar, porque você tem tudo. Você tem todas as ferramentas a seu Os pré-requisitos. Os pré-requisitos. Os pré-requisitos. Pronto. Falei. Eu vou começar. Vou começar. Como se fala? Destrinchar a careta aí. Isso. Se eu não destrinchar a careta hoje. Dá pra correr? Olha. Hoje é dia. Hoje é dia 16 de março. Isso. Olha aí, com muito carinho. Ah, muito obrigado. Olha. Vamos segurar o livro aqui assim, ó. Pra produção tirar foto. Já tá pra tirar foto já? Ainda não? Sumiu a foto? Opa. Ah, então daqui a pouco ela tira ali a foto ali. Nossa, olha que... E se você fosse relembrar coisas do seu... Nomes do seu passado, qual os nomes que você agradeceria hoje? Ah, no meu passado? Do Bom, seu eu passado tenho... até agora. Do meu passado até agora, Até bom, agora. nomes para eu agradecer, não poderia deixar de jeito nenhum de agradecer aos meus pais que me deram a oportunidade da vida, aos meus avós, Francisco e Joana, que foram meus segundos pais e que contribuíram muito, muito, muito com a minha formação. Meu pai Edson, minha mãe Carmen, e a minha família. É uma família grande, nós somos em 7 irmãos, e era uma farra, era uma bagunça, e era para minha mãe muito movimento ali. Mas agradeço aqui a todos por quem eu passei nessa... Ai, eu não sei. Você corta tudo isso? Não, pode. Não, aí que você queria eu queria entender o que você queria que eu agradecesse. As pessoas. Isso aí? Não tem problema. Vai, de novo. Só esse pedaço, não se preocupa. Tá, vamos ver então. Ai, gente, né? Como é que a gente faz aí? Não, conte para São tantas pessoas, aí você vai deixar a gente de fora. Não, porque é muita gente, né? O Almino, eu tenho que agradecer, tenho amigos, nossa, é muita gente, né? Assim, que a gente tem. A Geni, nossa, sabe, eu acho que é muita gente. Então, eu queria entender assim. Que eu queria que você falasse das pessoas. Eu vou mudar Das pessoas. Vou mudar. Eu posso até pensar uma coisa mais assim resumida, né? Eu vou perguntar assim para você. De tudo que você passou, qual foi o aprendizado que você teve com cada pessoa que já passou na sua vida, ainda que você não lembre do nome, mas em cada fase. Aí eu prefiro falar das pessoas, porque a gente já falou tanto de mim. Mas essa é a teoria que eu falar só de você. Eu falei tanto de mim. Deixa pausado.
Brígida, assim, de tudo isso que você passou, que você vivenciou, quais são as lembranças que você mais carrega com você? Agradecimento pelo aprendizado? Olha, Lê, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus pais, aos meus avós, à minha família, meu marido, meus filhos, a Deus, porque eu acredito em Deus e sei que sem Ele é tudo muito mais difícil. Aos meus amigos que me apoiaram e que me incentivaram e que fizeram com que eu tornasse o meu sonho uma realidade, tá? Porque isso era um sonho, virou uma realidade. Então, eu agradeço muito a Geni, agradeço muito ao Enoque, ao Marco, aos meus filhos Edu e Giovana, meu marido Mauro, sabe? São pessoas que estão do seu lado e que te estimulam e que te incentivam, isso daí. A família é importante também, sabe? Os amigos e a família são importantes. Eu agradeço ao Mino, sabe? O Ivo da Sincoplastic, você vê, ele é um empresário e é uma pessoa tão aberta para apoiar a arte, a cultura. Então, isso, nós precisamos de mais gente assim, sabe? A simplicidade do Dr. Almino, ele foi ministro do governo João Goulart, foi vice-governador do estado de São Paulo, foi deputado federal, e você vê, são pessoas que estão aí e que estão estimulando a gente a poder trazer para a sociedade um pouco daquilo que a gente aprendeu e o que a gente pode contribuir. Então, espero que esse livro ele seja um estímulo, uma contribuição para que as pessoas possam se encontrar, olhar para dentro de si e falar, eu posso. Cada um pode. E vamos aproveitar, vamos tirar foto aqui com o que é meu. Tá Deixa eu bom. dar foto aí, produção. Foi? Pessoal, ali rápido ali. E houve algum arrependimento de alguma coisa que você fala assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso ou aquilo, ou tomaria esse caminho diferente? Olha, não. Passei por dificuldades como todas as pessoas passam ali. A minha família era uma família grande, 7 irmãos, meu pai trabalhando, e fora minha mãe em casa fazendo cinto, botão, a gente saindo para fazer entrega. Então, dificuldades todas as pessoas passam. Você passa na vida pessoal, você passa no trabalho, porque é um desafio você trabalhar e você conviver com as diferenças. É um desafio, no caso, quando você é profissional e você vai lecionar a tua responsabilidade com aqueles que estão ouvindo você. Então, eu vou falar que eu passaria tudo de novo, porque eu sou uma pessoa feliz, Ale. Eu sou uma pessoa feliz, me sinto uma pessoa realizada, porque eu tenho gratidão por tudo que eu passei na vida. Eu aprendi muito com as dificuldades. Quando você só tem facilidade, você dificilmente vai ter grandes aprendizados. Quando você passa por dificuldades... Eu fui catequista quando eu era menor. Eu fui professora do Mobral. Eu trabalhei com as pessoas, vendo a vida das pessoas e as dificuldades dela, Lê. Como que eu vou reclamar da minha vida? Seria um erro. Deus me deu todas as oportunidades. Eu só tenho gratidão pelos amigos, pela família, pelas pessoas com as quais eu convivi. Amo todas as pessoas, eu adoro as pessoas, eu adoro a natureza, eu adoro os animais. Então, eu acho que todas as dificuldades que eu passei só serviram para o meu crescimento. E eu, por isso, só tenho gratidão. Poxa, que legal, hein? Normalmente as pessoas falam assim, eu mudaria isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Você acredita que todos os caminhos trouxe você até até onde você tinha que chegar. Tudo bem, hoje você está aqui no podcast, talvez não era isso que eu queria, né? Talvez você queria estar em outro lugar. Não, mas se você que está aí nos assistindo, ó, esse livro, tá? É um livro duplo, um olhar, lucidez. Você encontra ele no Mercado Livre. Lembrando que o Mercado Livre entrega em todo
Brasil, né? E fora também, né? Acho que o Mercado Livre tá... Bom, você não vai ficar sem eles. Esse aqui é meu. Você vê como o Mercado Livre entrega rápido, que isso aqui não chegou. nem passou por lá, chegou rapidinho. Brígida, foi um prazer te conhecer, conversar com você, saber dessa história que você tem na sua vida e fazer um convite que você possa voltar de novo, né, para contar mais história, quando você escrever o próximo livro, que você volte de novo, e aqui as portas estão abertas para você, porque eu acho que nós estamos sentindo falta de pessoas assim como você, para se lembrar que nós tivemos um passado com lutas, mas nós éramos felizes, um passado que era saudável, você brincar com seu colega, sem imaginar que você podia ser cancelado, preso, ou qualquer coisa do tipo, onde a sua opinião era válida, e pelo menos você tinha o direito de falar sem eu acho que vou ser preso agora, né? Sem você ter esse medo de ser preso, onde todas as opiniões valiam, aonde o brilho dos olhos ainda valia mais do que a cor da pele. Obrigado, Brígida, por ter vindo. Viu que bom? Rapidinho, né? Aí depois vou voltar a fita, vou copiar a fita e fazer um livro. O brilhar do olhar. O brilhar do olhar, pronto. Já achou o título, pronto. O título. Pessoal, obrigado a você que nos assistiu até agora, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Kawaii, pelo Spotify, pela Badoli TV, pela Badoli FM, por alguma rede social aí que eu esqueci de falar agora, mas nós estamos aí em todas elas. Fique com Deus, até o próximo programa, até o próximo... a gente volta.